Quando as conexões se desfazem, algo mais profundo está acontecendo. Às vezes, a vida começa a silenciar vozes ao nosso redor. Pessoas que antes estavam presentes de repente se afastam. Mensagens deixam de ser respondidas. Conexões antes vibrantes se apagam, como luzes que se apagam uma a uma em uma rua à noite. E nesse vazio, nasce uma sensação estranha. Será que algo está errado comigo? Ou será que estou perdendo algo que deveria segurar com mais força? Mas, e se a perda de amizades não fosse um fracasso social, e sim um movimento silencioso do universo, reorganizando seu campo para um novo ciclo? Bruce Lipton nos lembra que nossas relações não são apenas laços emocionais, são ligações químicas, celulares, vibracionais. Quando nossas crenças mudam, quando nossa vibração se eleva ou se transforma, o corpo todo envia novos sinais ao mundo. E esses sinais atraem uns, mas afastam outros. Não por castigo, mas por pura incompatibilidade de frequência. Gregg Braden fala sobre o campo unificado, esse espaço invisível que nos conecta a tudo e a todos. Nesse campo, só há sustentação quando existe ressonância. Quando duas pessoas vibram na mesma frequência de verdade e coerência, o elo é forte, quase indestrutível. Mas quando uma dessas frequências muda, não há como forçar o encaixe. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial desalinhado. O som se torna ruído, até que uma das partes escolhe mudar de sintonia. E é aí que muitos se enganam. Confundem o afastamento com rejeição, quando na verdade pode ser libertação. O universo não arranca folhas verdes. Ele só permite que caiam aquelas que já cumpriram sua função, para que a árvore possa florescer novamente. Perder amigos às vezes é como o outono. Não é a morte da árvore, é o prenúncio da primavera. Mas a pergunta que fica ecoando é: você consegue confiar no silêncio que se forma quando alguém parte? Consegue acreditar que esse espaço vazio pode ser o início de algo muito maior? O afastamento como reflexo da sua evolução interna. Há um momento, quase imperceptível, em que algo dentro de você muda. Não é uma mudança barulhenta, mas silenciosa, profunda, quase subterrânea. É como se um rio que sempre correu em um leito estreito encontrasse um desvio e começasse a se expandir. E sem perceber, você já não vibra da mesma forma que antes. Essa mudança interna não é apenas emocional, ela é física, biológica, energética. Bruce Lipton explica que quando suas crenças se transformam, quando você começa a reescrever narrativas internas e a curar velhas feridas, sua assinatura energética também se altera. E essa assinatura é como um convite silencioso ao universo, dizendo quem pode permanecer e quem precisa seguir outro caminho. Muitas das conexões que você tinha antes foram construídas sobre feridas compartilhadas, inseguranças semelhantes, histórias de dor que encontravam eco uma na outra. Quando você começa a se curar, esses pontos de encontro desaparecem. Relações que antes pareciam sólidas começam a perder força, não por falta de amor ou de história, mas porque a base sobre a qual estavam erguidas já não existe. É como tentar manter uma ponte suspensa quando uma das margens deixou de existir. A epigenética, estudada por Lipton, mostra que cada pensamento, cada emoção, é um sinal químico que molda não apenas seu corpo, mas o campo ao seu redor. Mudar o que você acredita muda a forma como seu corpo vibra, como seus olhos brilham, como sua presença é percebida. Pessoas que antes se sentiam à vontade nessa frequência podem, de repente, se sentir deslocadas. E isso não é uma sentença de solidão, mas um indicativo de que seu caminho está se refinando. O afastamento, nesse sentido, é quase como a pele que se renova. A antiga precisa ser deixada para trás para que a nova possa crescer. O desafio está em não ver essa troca como perda, mas como sinal de expansão. Porque mesmo que o espaço pareça vazio agora, ele está sendo preparado para receber algo que você ainda não consegue ver, mas que, em essência, já está vindo em sua direção. Quando a ressonância vibracional muda, o campo se reorganiza. Tudo no universo responde a frequências. Desde as órbitas dos planetas até o movimento das marés, tudo obedece a padrões invisíveis, regidos por ressonância. Gregg Braden explica que vivemos dentro de um campo unificado,
uma rede energética que conecta absolutamente tudo. E nesse campo, sem que percebamos, nossas emoções, intenções e crenças emitem sinais constantes. Esses sinais atraem o que vibra de forma semelhante e afastam o que já não está em sintonia. Quando sua frequência muda, não é apenas você que se transforma. É como se todo o mapa de suas conexões precisasse se redesenhar. Pessoas que antes se sentiam em harmonia com sua energia podem, de repente, não encontrar mais o mesmo encaixe. Não porque algo errado tenha acontecido, mas porque vocês já não compartilham o mesmo pulso vibracional. É como tentar ouvir uma música que mudou de estação no rádio. Por mais que você gire o botão, não vai encontrar o mesmo som, porque ele já está sendo transmitido em outra frequência. Essa reorganização não é punitiva, ela é natural. É o mesmo princípio que faz com que células saudáveis não consigam se conectar com células que carregam sinais de doença, não por rejeição, mas por incompatibilidade de propósito. O seu campo, assim como o corpo, busca coerência. Ele quer se alinhar com pessoas, situações e ambientes que sustentem o estado interno que você está construindo. Às vezes, esse realinhamento acontece de forma abrupta. Uma amizade termina de repente, uma relação se dissolve sem grandes explicações, ou simplesmente há um afastamento silencioso. Outras vezes, é gradual, como se a conversa fosse diminuindo aos poucos, até o silêncio ocupar o espaço. O que parece vazio é, na verdade, um reposicionamento. O campo está organizando as peças, removendo o que cria interferência para que o que é realmente compatível possa se aproximar. E aqui está o ponto essencial. Quando você entende que a perda de certas conexões é apenas a resposta natural de um sistema em busca de harmonia, a dor diminui. Você percebe que não está perdendo algo por castigo, mas abrindo espaço para que novas formas de presença e apoio possam se manifestar. É o universo afinando sua orquestra interna para que a música que você toca agora possa ser ouvida e sentida por quem sabe dançar nesse mesmo ritmo. O perigo de tentar manter conexões desalinhadas. Existe um custo invisível em tentar segurar laços que já perderam a sintonia. Quando duas pessoas não vibram mais na mesma frequência, cada tentativa de manter o elo exige um esforço desproporcional, um gasto constante de energia que pouco a pouco corrói a vitalidade. É como remar contra a corrente. Você até consegue avançar por algum tempo, mas a exaustão se instala e o corpo começa a sinalizar que algo não está fluindo. Bruce Lipton nos lembra que, em situações de estresse emocional contínuo, o corpo ativa mecanismos de defesa que redirecionam energia vital para a sobrevivência imediata. Isso significa que processos essenciais, como regeneração celular, imunidade e equilíbrio hormonal, ficam em segundo plano. Manter uma relação desalinhada é, biologicamente, viver em um estado de microestresse constante. O sorriso pode permanecer no rosto, mas o corpo sente o peso dessa incoerência. Os sinais são sutis no início, diálogos que se repetem sem profundidade, a sensação de precisar se ajustar para agradar, um cansaço que aparece mesmo em encontros breves. Aos poucos, essa fricção energética cria um desgaste emocional silencioso, como se uma parte de você estivesse sempre em alerta para evitar conflitos ou evitar mostrar sua verdade. Do ponto de vista vibracional, insistir nessas conexões impede que o campo se renove. É como ocupar um terreno fértil com raízes secas. Nada novo consegue crescer ali enquanto o espaço estiver preenchido por aquilo que não se nutre mais. Greg Braden reforça que o campo ao nosso redor responde à clareza, e clareza, nesse caso, significa ter coragem de encerrar ciclos para permitir que novas sintonias se aproximem. Não se trata de cortar laços com frieza ou ressentimento. Trata-se de reconhecer quando a troca já não é saudável, quando a presença do outro não alimenta mais o que você está se tornando. Ao liberar essas conexões, você retira o corpo e a alma de um estado defensivo e permite que eles retornem a um estado de expansão, onde a energia flui com mais leveza. No fundo, manter uma amizade ou relacionamento desalinhado é como segurar uma corda que queima as mãos. Quanto mais você insiste, mais dói. E
E, paradoxalmente, é só ao soltar que o alívio vem e a possibilidade de algo mais verdadeiro encontra espaço para chegar. A perda como preparação para encontros mais verdadeiros. Quando alguém se afasta, é natural que a primeira reação seja a dor. Uma mistura de saudade, frustração e até uma sensação de vazio. Porém, se olharmos mais profundamente, muitas dessas perdas não são apenas rupturas, mas espaços sendo criados para algo novo. É como se o universo estivesse reorganizando o cenário da sua vida, retirando personagens que já cumpriram seu papel para que novos possam entrar. Bruce Lipton nos lembra que nossas conexões estão profundamente ligadas às nossas crenças e à nossa vibração. Quando essas crenças mudam, quando nossas emoções encontram um novo ritmo interno, a frequência que emitimos também muda. Isso significa que pessoas que antes caminhavam ao nosso lado podem simplesmente deixar de se alinhar com o que somos agora. Não é rejeição, é um descompasso natural que acontece sempre que crescemos de forma genuína. Gregg Braden acrescenta que, no campo unificado, conexões verdadeiras permanecem quando há ressonância, quando duas frequências encontram harmonia. Quando essa harmonia se perde, o campo começa a desfazer os vínculos, mesmo que a mente resista. É o próprio fluxo da vida dizendo: aqui já não há espaço para expansão, é hora de seguir. Há histórias de pessoas que, após o fim de uma amizade ou relacionamento, encontraram conexões muito mais profundas e alinhadas. É como se a vida precisasse esvaziar as mãos para que algo mais precioso pudesse ser colocado nelas. No momento da perda, pode parecer injusto, mas com o tempo, a clareza chega. Aquela ausência abriu espaço para a presença certa. Essa preparação é silenciosa. Muitas vezes, você se sente em um período de transição, onde há mais silêncio do que movimento. Esse é o terreno fértil, onde novas sementes são lançadas, mesmo que você ainda não as veja brotar. E quando finalmente florescem, você percebe que precisou perder para receber, que o desapego foi, na verdade, um ato de confiança no fluxo maior da vida. No fim, perder amigos não é sempre um sinal de que algo está errado. Às vezes, é exatamente o contrário. É a prova de que você está pronto para conexões que refletem melhor quem você se tornou, transformando solidão temporária em solo fértil. Quando vínculos se rompem e o silêncio se instala, é comum sentir que a solidão é um vazio pesado, um espaço que precisa ser preenchido o quanto antes. Mas, na verdade, esse momento pode ser o mais fértil de toda a sua jornada, desde que você escolha nutrir esse solo em vez de deixá-lo estéril pelo lamento. A ausência não é apenas ausência, é espaço livre, e espaço livre é convite para o novo. Bruce Lipton explica que o estado emocional em que permanecemos por mais tempo instrui o corpo e a mente sobre como se comportar. Se o período de solidão for atravessado com medo ou ressentimento, o corpo recebe a mensagem de que está em constante ameaça e seu campo vibracional se fecha. Mas se for vivido com abertura e curiosidade, células, pensamentos e emoções começam a se alinhar com um estado de crescimento. Esse alinhamento é o que cria as condições para que novas conexões floresçam. Gregg Braden complementa essa visão ao lembrar que o campo energético responde não apenas à ação, mas à intenção. Pequenos rituais, quando feitos com presença, criam ajustes sutis no seu campo, tornando-o mais receptivo. Caminhadas conscientes, onde você se permite sentir o corpo em movimento e perceber a natureza ao redor, a escrita reflexiva, que ajuda a organizar pensamentos e emoções, encontros intencionais com pessoas que inspiram, mesmo que não se tornem amizades íntimas, tudo isso é como irrigar o solo antes da chegada da semente certa. A solidão, nesse sentido, deixa de ser um estado de carência e se torna um estado de preparação. É o período em que você fortalece suas raízes internas para sustentar as conexões que virão. Porque não basta que novas pessoas cheguem, é preciso que você esteja inteiro para recebê-las. Essa é a beleza silenciosa do intervalo entre perdas e reencontros. Ele molda você de dentro para fora. Ele ensina paciência, resiliência e, acima de tudo, confiança no tempo da vida. Assim como o agricultor não puxa o caule para a planta crescer mais rápido, você também não precisa forçar os encontros.
Basta cuidar do seu terreno interno, e a vida, no momento certo, trará até você as presenças que ressoam com a sua nova frequência. O vazio que antecede o renascimento. A perda de amizades, por mais dolorosa que seja, raramente é um acidente aleatório. Ela é, muitas vezes, a manifestação física e tangível de mudanças sutis que já estavam acontecendo dentro de você. Bruce Lipton nos lembra que, quando transformamos nossas crenças, nossa biologia acompanha essa transformação, e o campo de energia que emitimos inevitavelmente muda. Pessoas que antes faziam parte do seu círculo deixam de ressoar com a nova vibração que você sustenta, e o universo responde organizando novamente o seu cenário de conexões. Greg Braden acrescenta que o campo não responde apenas ao que você quer, mas ao que você é. Quando sua frequência se altera, o campo reorganiza tudo ao seu redor para refletir esse novo estado. É como se a vida estivesse constantemente calibrando sua trajetória para que você esteja cercado apenas pelo que está em sintonia com sua verdade atual. Por isso, o afastamento de certas pessoas não é sinal de fracasso, mas de realinhamento. E aqui está a parte que o coração muitas vezes demora a aceitar. Antes do florescer, há o inverno. Antes do novo ciclo, há um aparente vazio. Mas esse vazio não é ausência de vida. É o descanso silencioso, onde a energia se acumula para sustentar o que está por vir. Tal como um rio que só encontra novas águas quando deixa para trás o leito antigo, você também está sendo conduzido para um fluxo mais puro, mais alinhado e mais vivo. O convite, então, é permitir-se confiar nesse movimento. Em vez de tentar segurar as folhas que caem, lembre-se de que a árvore não as retém, porque sabe que novas virão. E quando elas vierem, você estará pronto para reconhecê-las e recebê-las. Não como substituições do passado, mas como presenças que caminham com você no compasso da sua nova essência.